Bom, então, oficialmente, bom dia. Obrigado aí, pessoal, que já entrou aí no chat, já está acompanhando aqui esse webinar. E hoje nós vamos falar aí especificamente sobre o Brasil pós-quarentena. Como é que as tecnologias podem ajudar a gente a retomar aí o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A gente fez uma série de webinar aqui na Darua, onde a gente falou sobre diversas tecnologias e algumas dessas tecnologias eram especificamente voltadas aí para esse cenário de pandemia que a gente está vivendo. Então, nesse webinar, a gente vai mostrar, entre outras coisas, como que essas tecnologias vão ajudar a gente aí no retorno ao trabalho e à economia. E aqui a gente dividiu, então, tudo em três cenários com suas aplicações. Então, o primeiro cenário é aquele que a gente usa nossa câmera térmica com black body, e aí eu realmente gostaria de discutir um pouco mais com vocês sobre a questão do uso do black body para esse tipo de aplicação. Então, esse tipo de solução a gente vai usar em locais onde tem um maior fluxo de pessoas em um curto período de tempo, como a entrada de hospitais, aeroportos, shopping centers e por aí vai. Aí depois a gente vai falar novamente sobre o controle de acesso e também o controle de fluxos em locais que tenham restrição na quantidade de pessoas que possam acessá-lo. Então, qual que é o grande pain point hoje que a gente ainda está enfrentando nessa questão de tecnologia versus pandemia? Bom, quando nós estamos saindo agora da quarentena, né, mas o fato de nós estarmos saindo da quarentena não significa que as coisas serão retomadas da mesma maneira que era há algum tempo atrás, né, vai ter um período aí ainda de adaptação com esse retorno aos negócios, por assim dizer, como tem acontecido, inclusive, em outros países. Né? Como a gente ainda não encontrou a vacina para o Covid, então muitos cuidados ainda deverão ser tomados para que as pessoas não se infectem e não haja uma outra pandemia. Qual que é a ideia, então? Primeiro, quando você tem um local que tem um grande fluxo de pessoas, uma das ferramentas que a gente tem para evitar esse tipo de problema é ver se a pessoa está com febre, né? Infelizmente, algumas pessoas aí andaram comentando sobre se a câmera consegue detectar se a pessoa tem o Covid ou não. Obviamente, isso não é verdade. A câmera térmica ela vai identificar se a pessoa está com febre ou não. E a febre é um sintoma que, obviamente, não é exclusivo do Covid-19, mas pode é, identificar que uma pessoa possa ou não estar infectada. Então, qual que é a ideia? Agora que o shopping center, por exemplo, vai estar abrindo, que o aeroporto vai ter mais movimento, a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas circulando nesse tipo de local. E a câmera térmica vai continuar sendo uma ferramenta para identificar se a pessoa está com febre ou não. Caso ela esteja com febre, aí existe todo um procedimento, um protocolo para que essa pessoa seja auxiliada. Bom, aí existem alguns tópicos que eu acho que são muito relevantes, que algumas empresas, infelizmente, não estão levando muito a sério, que é o seguinte, a primeira coisa, ah, se você fica fazendo a medição da temperatura das pessoas manualmente, se for um local pequeno, com pouco fluxo de pessoas, isso pode ser eficiente, mas se você pensar, por exemplo, no aeroporto, onde eu tenha um monte de pessoas chegando ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter uma quantidade, vai ter uma chance dessa pessoa que está chegando no local ser contaminada porque ela vai estar se expondo ali, ela vai estar próxima às outras pessoas,
né, vai chegar perto, e aí ela vai ter essa chance razoavelmente grande de se infectar. Então a gente tem que evitar esse tipo de problema. E a outra coisa também é em relação à precisão disso, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, qual que é o procedimento, né? Como é que é a triagem, como é que isso é feito? Basicamente, a pessoa chega nesse local, pode ser um aeroporto ou coisa do tipo, a câmera térmica, ela vai fazer a medição da temperatura dessa ou dessas pessoas, né? E aí, caso essa pessoa esteja com uma temperatura mais elevada, a câmera vai fazer o alerta e enviar esse alerta para alguém. Então, esse alerta pode ser do lado da câmera, com uma luz vermelha, pode ser num computador, numa central de monitoramento, enfim, existem diversas maneiras de você fazer isso. O importante é que, automaticamente, essas câmeras consigam fazer essa detecção e enviar esse alerta para que a empresa, né, que esteja fazendo o monitoramento possa tomar as devidas precauções. Tá? Outra coisa que é muito importante é a confiabilidade. O que eu quero dizer com confiabilidade? A câmera térmica, e aí isso não depende da marca, isso não depende do marketing, isso é física. Toda câmera térmica, ela tem uma certa, digamos assim, tolerância. Ela não vai fazer a medição 100% correta. E aí existem vários fatores que podem, ah, como eu posso dizer, interferir nessa leitura. A umidade do ar, a temperatura, o tempo de funcionamento, enfim, vários fatores que podem fazer com que essa leitura na temperatura tenha um pouco de erro. Normalmente você vai ter menos ou mais 2 graus. Dependendo da câmera, até mais do que isso. Então, assim, para medição de temperatura humana, mais ou menos 2 graus é muita coisa. Né? O mais ou menos 2 graus é a diferença entre uma pessoa estar saudável e uma pessoa estar com uma febre razoavelmente alta. Por isso que a Dahua, sempre que vende uma câmera térmica para medição de temperatura, vende junto um equipamento chamado Black Body. No vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês, é esse cara aqui, ó, que está atrás. O Black Body, o que, que ele é? Ele é literalmente uma caixinha preta que emite um referencial de temperatura para a câmera. Então, se você olhar aqui, ó, do lado dessa mesma imagem, você vai perceber que a câmera térmica ela está enxergando o black body e ela está usando essa informação como a referência de temperatura dela. Para quem conhece câmera, para quem já trabalha com câmera convencional de CFTV, deve lembrar que toda câmera tem um cara chamado white balance, que é mais ou menos isso. Ele serve como uma referência para que a câmera consiga fazer a imagem com as cores corretamente. No caso de câmera térmica, a gente não tem isso. O que a gente tem, na verdade, como a câmera ela não forma imagem a partir de luz, mas sim a partir de radiação de calor, então o referencial dela é outro. Para que ela não perca esse referencial, por causa daqueles motivos que eu falei anteriormente, como umidade do ar e vento, essas coisas, o vento, quando eu digo, é porque ele pode alterar a temperatura naquele momento, no local e tudo mais. A gente usa então esse black body. Então a câmera ela vai ficar olhando para o black body e ela vai ficar sempre tendo um referencial X de temperatura. Nesse caso, a gente consegue garantir que a medida da temperatura não vai ter um erro acima de 0,3 grau. E aí sim, 0,3 grau para medida de temperatura de pessoas é muito bom. Né? Não, você pode até colocar ali uma tolerância maior ou menor, para você não deixar alguém que esteja com uma febre baixa passar esse tipo de coisa, porque nesse caso você estabelece para a câmera, olha, se passar alguém acima de, sei lá, 38 graus, eu quero que você me avise. Então você pode estabelecer qual que é esse valor. Tá? E nesse vídeo, bom, daqui a pouco eu passo esse vídeo, eu gostaria que vocês prestassem atenção nele.
Então vamos lá. Então, além do Black Body, de novo, a questão do Black Body não é uma questão comercial, não é uma questão de marca, é uma questão de física, tá? Ah, quando você pega um catálogo e aí tem qual que é a tolerância de medição, digamos, de erro de temperatura de determinado equipamento térmico, normalmente no catálogo é colocado uma informação que foi tirada de um ambiente totalmente controlado, o que não acontece no dia a dia, como a gente sabe. Então, aquele é um valor muito teórico. Na prática, essa tolerância ela aumenta muito. E para que a gente não tenha esse problema, nós recomendamos enfaticamente o uso do black body. Isso não pode ser tratado como uma brincadeira, não pode ser tratado apenas como uma questão de marketing. Isso é uma questão de saúde pública. Se você quer usar uma câmera térmica para medir a temperatura das pessoas, você precisa do black body, tá bom? A outra coisa que nós temos no nosso sistema é a inteligência artificial. Então, a nossa câmera, né? Se você tá olhando aí essa imagem, você vai ver que a câmera ela tem uma imagem visível e uma imagem térmica. As câmeras térmicas que a gente recomenda para a medição de temperatura de pessoas, ela tem as duas lentes. Então você sempre vai ter essas duas imagens, tá bom? E uma das coisas que a câmera faz é a detecção facial. Como ela está detectando uma face, ela acaba então fazendo a medição apenas na face. Faz sentido? E aí você tem uma medição mais precisa. A gente vai ver daqui a pouco esse vídeo aí, qual que é o resultado disso. E aí tem a questão da distância segura. No slide passado a gente falou sobre que um dos pain points aí sobre medição de temperatura é justamente um profissional ter que ir perto das pessoas para ficar medindo a temperatura de um por um. Com a câmera térmica a gente consegue fazer com que isso não ocorra, né? Então a câmera ela pode ficar distante aí 3 metros das pessoas e ela consegue mesmo assim fazer a aferição sem problema nenhum. Nesse vídeo aqui, ó, ele está mostrando ali então a medição da temperatura e aqui ele vai medir novamente para ver se está batendo. Então lá, então, a pessoa está vindo, ele parou na frente da câmera. Se vocês olharem aqui, ó, ele está marcando 36 graus e meio. Isso daqui é a própria câmera que faz, tá? Ela marca o rosto da pessoa e na parte superior ela mostra qual que é a temperatura dessa pessoa, 36 graus e meio. Aí, beleza, ela deu uma paradinha para o pessoal ver a temperatura dela e ele saiu. Aí tá a pessoa e o termômetro está marcando exatamente 36 graus e meio. Então, é por isso que a gente tem que usar o black body e é por isso que a gente recomenda a câmera que tenha pelo menos detecção facial para ela ficar medindo a temperatura da pessoa, da cabeça da pessoa, da testa da pessoa e não ficar medindo qualquer coisa que apareça na frente dela. Um outro ponto que eu entendo ser crucial aí é essa questão da velocidade de medição de temperatura, né? Como a gente falou lá no primeiro slide, falando sobre os pain points aí do, dessa questão, imagina aqui, ó, esse exemplo aqui é muito bom. Imagina como é que eu vou medir a temperatura de 5.000 pessoas, né? Pensa isso num aeroporto, em alguns voos chegando aí, né, daqueles aviões grandões. Se eu gastar 3 segundos é pouco, né? Assim, manualmente, se eu pegar aquele termômetro tradicional de testa e medir pessoa por pessoa, eu vou passar no mínimo 3 segundos em cada pessoa, tá? Então, no caso de eu medir aí 5.000 pessoas, eu ia ficar ali quase 4 horas e meia para medir todo mundo. Imagina isso no aeroporto, o congestionamento de pessoas que teriam para fazer essa medição. Com a câmera térmica, eu consigo medir 3 pessoas por segundo. Eu consigo medir até 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, ao invés de gastar 4 horas e meia, eu gastaria 30 minutos, o que é muito melhor. Então, se você levar isso para outros cenários, como, por exemplo, hospital ou shopping center, você vai ver que, então, a velocidade de leitura é muito melhor.
E aqui tem até um videozinho para ilustrar isso. Eu espero que o vídeo esteja rodando aí a contento. Então você vê que cada pessoa que passa pela câmera, ele consegue rapidamente pegar a face dela e medir a temperatura. Tá vendo? Não passa ninguém. E aquele quadrado ali no canto esquerdo é o black body. Então ele vai medindo aí a temperatura de todo mundo. Ninguém passa sem ser detectado. Tá? Então essa é a ideia aí da gente estar usando uma câmera térmica com black body. Então eu consigo fazer uma medição precisa, uma precisão rápida e de várias pessoas ao mesmo tempo. Legal, né? Bom, e aqui a gente tem então os produtos que você pode usar. Ah, não vou entrar em detalhes agora, porque não é o objetivo desse webinar, mas é só para mostrar quais são os itens que compõem essa solução de medição de temperatura. A medição de temperatura em si é feita por uma dessas duas câmeras, né, junto com o black body. Né, com uma câmera dessa e com o black body eu já consigo fazer essa medição que eu estava mostrando para vocês. Aí existem os acessórios, né, que é o tripé, que são a fonte de energia para ligar a câmera e o black body, e o armazenamento. No nosso webinar sobre medição de temperatura, a gente falou especificamente sobre essa questão do armazenamento, usando um NVR ou usando um servidor de reconhecimento facial. Qual que era a diferença entre eles? A câmera, como eu mostrei para vocês, ela consegue fazer a detecção facial e medir medir a temperatura das pessoas. Com o reconhecimento facial, eu consigo também identificar as pessoas que estão passando por ali. Então, isso ajuda muito o processo, principalmente se a gente falar de empresas, né? Então, você cadastra ali todos os seus funcionários e no final do dia você consegue, com o IVSS, que é o carinha aí de baixo, ter um relatório dos funcionários que estavam apresentando uma temperatura mais alta, com o nome deles. Então, você consegue ajudá-los com mais facilidade, tá bom? Bom, a segunda parte aqui do webinar é controle de acesso com medição de temperatura. Ele se parece um pouco com o que a gente falou anteriormente, mas, de novo, agora a gente está saindo aí da quarentena, né? Vamos retomar aí a economia, vamos retomar aí o nosso dia de trabalho, vamos voltar aí à vida normal da melhor forma possível e vamos pensar agora, por exemplo, em escritórios. Pensa num prédio comercial. Você vai ter um monte de gente entrando lá, né? Ou pessoas entrando no hospital, funcionários, por exemplo, entrando no hospital, e aí a gente precisa também dar um jeito de controlar isso. Né? Uma das diferenças entre o controle de acesso, que eu vou falar agora, para o que a gente estava vendo anteriormente, é que a câmera ela consegue monitorar um monte de gente ao mesmo tempo, são 15 pessoas ao mesmo tempo, com precisão. No caso do controle de acesso, a gente já está falando de uma área mais restrita. Então, é um equipamento que tem esse jeitão aqui que está aparecendo na tela aqui para vocês na esquerda, que consegue pegar, obviamente, uma pessoa de cada vez. A ideia é o controle de acesso normal, aquele que a gente já conhece aí do nosso dia a dia, tá bom? E quais são as características? Primeiro, sem contato, alta precisão, como sempre. No caso desse equipamento, por causa das características dele, por ele ser menorzinho, por ele ter uma lente menor, que só vai ver uma pessoa de cada vez, ele não precisa da atuação do black body, tá bom? E existem algumas coisas aí que eu gostaria de pontuar, que ele faz também um alerta de temperatura, caso uma pessoa esteja com febre, por exemplo, e ele também detecta se a pessoa está ou não utilizando máscara. São duas coisas que serão importantes nesse período pós-pandemia e que vai ser, obviamente, adotado como uma parte do processo para qualquer empresa. Então, a primeira vantagem desse equipamento, assim como no caso da câmera térmica, aqui eu não preciso que alguém se aproxime das pessoas. Então, eu diminuo o risco de contaminação. Né? O próprio equipamento ele vai fazer a leitura
da temperatura e ele vai conseguir fazer isso em 0,2 segundo. É muito rápido. Então, quando vocês forem comprar um equipamento para leitura de temperatura no controle de acesso, lembre-se disso. Comprem um que consiga fazer a leitura muito rápido. Que imagina um prédio comercial, você coloca isso numa cancela, numa catraca ali, e aí cada pessoa precisa ficar 5, 10 segundos para medir a temperatura. Não vai ser legal, você vai ter um congestionamento aí de pessoas. Não basta congestionamento de carro, você vai começar a ter congestionamento de pessoas também. Quando a gente fala em 0,2 segundos, a pessoa praticamente passa direto pelo terminal de controle de acesso, já sendo reconhecido e já com a temperatura determinada, né, medida. Outra coisa, eu acho que é uma das mais óbvias, né, é a parte de contato, né, então se a gente pensar hoje em biometria, realmente não é muito agradável você imaginar que num período de pandemia, um monte de gente está pondo o dedo num determinado equipamento, né, imagina que para cada pessoa que entra numa determinada empresa, a pessoa da limpeza tem que ir lá e passar um álcool gel no equipamento, né, não fica uma coisa muito bacana. Então, nesse caso, a gente também recomenda o uso de equipamentos que fazem controle de acesso sem precisar que a pessoa encoste no equipamento. Ele só chega perto, mostra o rosto e aí ele pode ou não abrir uma porta. A outra coisa também é a alta precisão, né? No caso do controle de acesso, mesmo ele já vem calibrado de fábrica, ele tem um componente termal que já vem calibrado de fábrica e ele tem uma precisão aí de 0,5 graus, o que para medição de temperatura humana também é muito bom. Alerta de temperatura, eu acho que é a coisa, uma das funções mais importantes desse equipamento. Então, se o funcionário estiver chegando no local e ele tiver com febre, por exemplo, o próprio terminal de controle de acesso vai dar um alerta. Como é que é esse alerta? Bom, você pode ligar, por exemplo, um sinal luminoso no equipamento. Normalmente o pessoal não faz muito isso, porque pode constranger o funcionário, né? Mas o próprio equipamento, ele emite um alerta sonoro, então ele pode dar um aviso que a pessoa ouve, né? Tipo, temperatura alta detectada, alguma coisa do tipo. E esse equipamento, caso esteja ligado com o nosso servidor DSS Express, ele pode receber também uma mensagem aí remotamente. Uma outra característica muito legal desses equipamentos é a detecção de máscara. Então, para cada funcionário da sua empresa, você vai cadastrar 2 fotos, uma dele com máscara e outra sem máscara. Você vai conseguir, num mesmo equipamento, colocar aí 50 mil cadastros. E aí, caso o funcionário esteja chegando no local e não esteja utilizando máscara, o próprio equipamento vai mostrar uma mensagem dizendo que o funcionário, a pessoa que está passando em frente ao terminal, está sem máscara e que ele deve colocar então uma máscara. E aqui são softwares de gerenciamento. Esses equipamentos da Dahua, eles trabalham standalone, ou seja, eles trabalham sozinho, eles não precisam necessariamente de um servidor. Mas a gente tem como opção o uso do DSS Express, é uma versão específica do DSS Express, tá? Que tem essa parte aí de reconhecimento, que trabalha com a parte de controle de acesso, e aí você consegue utilizar o DSS Express para exibir as câmeras, a imagem do terminal, consegue exibir os alertas, consegue até fazer gravações de vídeo aí dos terminais de controle de acesso. Além do mais, né, você pode ligar o DSS também, além do controle de acesso, com equipamentos de alarme, com câmeras IPs, e aí você tem um sisteminha bem completo aí para fazer gerenciamento aí da sua empresa. Que é o que a gente estava falando, né? Então, o equipamento, basicamente, é esse que você está vendo aqui do lado, ele tem esse jeitão aqui, como os equipamentos que nós já vendíamos, e agora ele tem esse item aqui em cima, que é para fazer
para dar essa inteligência para ele e para que ele possa fazer a leitura da temperatura. Então, ele é equipamento de controle de acesso. Você pode usar ele standalone, que nem ele está aqui, instalado na parede, e aí ele vai abrir ou não essa porta aqui de acordo com o reconhecimento que ele fizer ali do lado. Tem alguns pontos de instalação, né? Então, esse equipamento especificamente, ele é feito para uso indoor, ele não é feito para uso externo, né? A temperatura do ambiente deve estar aí entre 15 e 32 graus. Então, para o ambiente comercial, esse é uma temperatura adequada, né? Acho que não vai ter muita dificuldade em relação a isso. O alcance efetivo dele é entre 0,3 e 1,8 metro. Então, não é também, é muito eficiente, né? A pessoa vai ser, ela pode ter a temperatura medida sem precisar ficar muito próximo do equipamento. E esse negócio dos 20 minutos é só uma dica, tá? Quando você adquirir o equipamento, ou se você pegar um equipamento para fazer um teste, você deve ligá-lo por 20 minutos antes de começar a utilizá-lo. Aqui existem algumas coisas, até porque a gente não gosta de vender gato por lebre, que mostra alguns ambientes que você não pode utilizar. Então, o primeiro deles é colocar ele tipo com o sol batendo diretamente no dispositivo. Isso pode alterar aí a medição da temperatura. A mesma coisa com o vento, né? Se eu colocar ele embaixo do ar-condicionado, com o vento gelado em cima dele, obviamente isso também vai atrapalhar a leitura de temperatura. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e aí eu realmente gostaria de chamar a atenção, é para esses dois itens aqui embaixo. Isso aqui, para mim, é extremamente importante. Eu vou até pegar uma caneta aqui para riscar ele. Você está vendo esse item aqui, ó? Ele está falando que você não pode esconder a testa do cara. Olha que V bonito que eu fiz ali. O que quer dizer isso? O nosso terminal de controle de acesso, ele trabalha com inteligência artificial. Então, ele faz a detecção da face da pessoa, bem como o reconhecimento da face. Ele sabe quem é aquela pessoa. E ele sabe a região que ele deve medir a febre dela, que é a testa, que é a região dos olhos e a região da testa. Esses são os pontos em que você deve medir a febre das pessoas. E é aí aonde o nosso terminal mede a febre. Então, o que acontece? Quando ele detecta uma face, ele sabe onde está a testa e os olhos, e é ali que ele vai querer ler a temperatura. Se a pessoa, né, que estiver passando pelo terminal, ele tiver de boné, tiver de touca, escondendo os olhos e escondendo a face, ele não vai conseguir ler a temperatura. Aí você me pergunta, pô, então o cara ele precisa estar com os olhos ou a testa, né, à mostra. Sim, precisa. Isso nos leva a um outro ponto, que é o seguinte: vamos supor que o funcionário esteja chegando na empresa tomando aquele cafezinho, né? Se você não tem um terminal com inteligência artificial, se você tem um terminal que tem apenas um termômetro ali, o que vai acontecer? Essa temperatura do cafezinho vai interferir na leitura. Então você vai ter um problema que pode ser falso ali, né? A leitura vai estar dando uma temperatura maior por causa da xícara de café, e não por causa da leitura da temperatura da pessoa, entendeu? A mesma coisa com o celular. O cara tem aquele celular que esquenta muito, ele já está falando ali a meia hora com o celular próximo ao rosto. Se ele estiver usando um terminal que tem apenas um termômetro, ao invés de ter um equipamento que faça realmente a leitura da face, esse celular, a temperatura do celular também vai interferir na medição da temperatura. Então, nesse caso, qual que é o ideal? É você realmente usar um dispositivo como o nosso, né? Usar um dispositivo que faça de fato que ele saiba onde está a testa da pessoa e faça essa leitura de forma correta, tá? Então, apesar de ter uma palavra ali não, isso é uma coisa muito positiva, né? Ele só vai te dar a leitura correta
precisa se a pessoa estiver exibindo seus olhos ou exibindo a sua testa. E a mesma teoria vale para esse negócio aqui, ó, que ele colocou do lado, da pessoa transpirando. Imagina que o funcionário desceu do ônibus correndo num dia de verão, foi correndo e tá suando, tá todo quente. Bom, se ele aparecer quente, transpirando na frente do terminal, o terminal de leitura vai ler, obviamente, a temperatura dele naquele momento. E naquele momento ele realmente está suado e está mais quente. Então você corre o risco aí de ter uma falsa leitura de alguém com febre. Tá bom? Então, assim, na verdade, não é que se ele estiver transpirando, a, o leitor faz a medição errada. É até o contrário. A medição do nosso leitor, ele é tão precisa que ele vai medir a temperatura da pessoa naquele momento de forma correta. E naquele momento, se o cara estiver suado, vamos dizer assim, estiver muito quente, né? Por que você transpira? Porque o seu corpo ele está trabalhando para manter uma temperatura razoável para você. Então, se naquele momento você está transpirando porque você aqueceu muito, é porque você está mais quente do que deveria, tá? Então, é por isso que a gente tem essa recomendação aí. E aqui tem um vídeo que eu acho que é muito bacana, que ele mostra aí o funcionamento do equipamento. Então, esse aí é o jeitão dele, tá? A gente tem um tipo de montagem que a gente chama que é vertical, que ele já vem com aquele suporte. Tá vendo que fácil? O cara chega ali, já liga, só ligar o cara na tomada e tá pronto. Espera os 20 minutinhos. E aí ele tá mostrando aquele aspecto que eu falei, ó, ele já tá mais de 1,5 metros e já teve a temperatura medida. Ou seja, o cara não precisa ficar na frente do equipamento pertinho para medir. Isso que eu acho que é importante, tá vendo? As pessoas vão passando e ele já vai lendo e já vai indo embora. Ele não precisa ter aquele tempo de espera, né? Aí eu tenho a temperatura, você vê que o que ele está medindo é o que aparece. Ali, ó, ele está ignorando, tá vendo? Ele só faz a leitura na testa, por isso que ela tem que estar com a testa descoberta, mas ele ignora o resto da temperatura. Aí a moça foi solicitada que colocasse a máscara porque ela estava sem. Então, imagine, esse equipamento ele faz ao mesmo tempo o reconhecimento facial, pode abrir e fechar uma porta, vai pedir para a pessoa colocar uma máscara se ela estiver sem, e ainda vai te dar a medição de temperatura. Tudo isso standalone ou usando aí um servidor. Então, é um equipamento realmente muito completo e é um equipamento que você vai usar com ou sem pandemia, né? Mesmo depois que passar todo esse processo, que acharem, se Deus quiser, aí uma vacina para a doença, esse é um equipamento que você vai continuar podendo utilizar, né? Não é um investimento apenas para esse momento, né? Isso que é importante. E a mesma coisa para o nosso último item aqui, né? Que é o controle de fluxo. Então, o que está acontecendo? Agora que nós estamos saindo desse período aí de quarentena, o que está acontecendo? Assim como foi em outros países, né, as lojas, os restaurantes, elas meio que limitam a quantidade de pessoas que podem entrar em um determinado local, né, como está mostrando aí. Então, diversos lugares do mundo já estão fazendo isso. E aqui no Brasil não vai ser diferente. E para isso, então, a gente tem os nossos equipamentos que fazem controle de fluxo nesses ambientes. As dores do cliente, né, os pain points, eles são basicamente os mesmos, né? O primeiro item aí, né, da baixa eficiência. Então eu tenho muita fila na entrada dos equipamentos, dos locais, eu tenho que evitar isso, e um alto risco de infecção por parte das pessoas que vão fazer a medição da temperatura. Então qual que é a ideia? A gente poder automatizar esse processo para evitar a questão das filas. A mesma coisa, se eu deixar uma pessoa ali contando quantas pessoas podem entrar no ambiente, isso vai ser feito de maneira manual. Então não vai ser tão bacana.
De novo, a ideia então é eu conseguir fazer isso de forma automática, né? O próprio equipamento ele vai medir, ele vai ficar contando ali quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram e quantas pessoas estão dentro do local. E depois da pandemia, muita gente, como eu disse anteriormente, tem medo de, pô, mas aí agora eu não vou mais usar esse equipamento. Não, esse equipamento da Darro, esse sistema da Darro, ele pode ser usado para outros fins. Na verdade, a gente já usa muitos desses equipamentos hoje para questões de marketing no varejo. Tá? Então, não é um equipamento que você vai jogar fora depois que a pandemia passar. E aqui, então, ele tem uma, um exemplo, né, de como que é o sistema para uma porta. Então, basicamente, eu tenho uma câmera IP, né, que faz a contagem de pessoas. Existem vários modelos, tá? A gente colocou esse daí porque ele é o mais, tem o melhor custo-benefício. Na própria câmera, você pode ligar uma luz para indicar que já o local já está cheio, né? Isso a Darwa não vende, mas você pode comprar no mercado local. E você tem uma tela ali mostrando em tempo real o número de pessoas que estão ali dentro. Então você vê que é uma coisa muito simples, né? Isso aqui é a interface da própria câmera. Então a própria câmera, você vai falar quantas pessoas podem estar lá dentro do ambiente. Então vamos supor que você tem um restaurante onde não possa ter mais do que 30 clientes de uma vez só. Então você vai falar para a câmera, ó, conta quantas pessoas tem, e aí ele vai exibindo essa informação aqui para você, ó, que você está vendo nessa tela. Então ele, ó, entrou 6 pessoas, saíram 3, então tem 3 lá dentro. Agora eu tenho então disponível para uma pessoa entrar. Imagina uma lotérica, um banco, alguma coisa assim. Tá? E aí, quando fica vermelhinho, é que ele está indicando, então, que não dá para entrar mais ninguém. Você tem que esperar alguém sair para que outra pessoa possa entrar. Isso ele faz tudo automaticamente, não precisa ter um funcionário ali fazendo essa contabilidade. E quando a gente fala em um local onde tem várias portas, onde você tem mais de uma entrada e mais de uma saída, aí você vai usar mais de uma câmera. Nesse caso, a diferença é que, além da câmera, você precisa também do software. Aí não tem jeito, as câmeras não conseguem fazer isso sozinhas, elas precisam de um software. Aí no nosso caso, a gente tem o DSS Express com um módulo para a, a contagem de pessoas, fantástico, e tem o DSS Pro com o módulo de BI. Então, esse DSS Pro com o módulo de BI é uma coisa que a gente já tinha, né? E agora a gente está usando ele para fazer esse processo de contagem. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a contagem de de todas as câmeras e vai falar, olha, entrou 3 pessoas pela câmera tal, entrou 4 pessoas na entrada onde está a câmera X, e aí ele vai fazendo essa contabilidade de quantas pessoas entram e saem do local. E o próprio software tem essa tela aqui, ó, que é até uma tela bastante simpática, né, dizendo quantas, digamos, quantas pessoas, quantos espaços tem disponível, quantas pessoas podem entrar naquele local naquele momento. Então, quando tem o hominho verdinho aqui, que ainda tem, está disponível, você pode entrar. Nesse caso aqui, poderia entrar mais 11 pessoas. E aí, quando não pode entrar mais ninguém, aí aparece um hominho vermelho aqui em cima, tá bom? Então, é bem simples de configurar, bem bacana. Bom, e basicamente, então, é isso. Tá? Essas são o que a gente queria mostrar aqui nesse webinar. Tá? A gente passou, então, por todos esses cenários aqui, a gente falou bastante, aí já uns 40 minutos falando, e a nossa ideia foi realmente abordar esses 3 tópicos aqui, que são as tecnologias aí que a gente vai estar utilizando agora, nesse momento em que o mundo sai da pandemia. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre alguma coisa que foi tratada, pode falar aí no chat que a gente responde. A gente vai colocar esse webinar no YouTube também, para quem
quiser assistir depois, quiser mostrar para algum cliente, ele obviamente é um resumo da ópera, né? A gente falou sobre diversas tecnologias aí para diversas aplicações, mas aí quem precisar de mais detalhes, a gente tem, bom, pode estar entrando em contato com os nossos distribuidores, pode estar escrevendo para a gente também, para tirar as dúvidas, e pode estar assistindo os outros webinars aí que a gente deixou também no YouTube. O Rodrigo Bento está perguntando se tem o datasheet do terminal. Sim, a gente tem o datasheet, ele está na nossa página. Se você não encontrar a informação que você precisa, pode pedir para a gente direto. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês o endereço dos nossos, uma página onde você pode entrar em contato aí com os nossos distribuidores. O Roger Pires, ele está perguntando se usando o modelo standalone, o cadastramento é local no mesmo para cada colaborador. O cadastro não pode ser executado? Pode, pode. Quando você usa o equipamento standalone, você tem duas alternativas para fazer o cadastro. Você pode pegar a foto da pessoa na hora, então, tipo, o cara está passando naquele momento pelo terminal, eu tiro uma foto e cadastro, ou então eu posso subir uma foto. Eu pego uma foto da pessoa e jogo para dentro do equipamento via web. Tá? Dá para fazer das duas formas. O Fernando Amorim, daqui a pouco eu escrevi para você o modelo do equipamento. O Fausto aí está dizendo que gostou da apresentação. Eu que agradeço aí pela presença de vocês. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para que vocês consigam depois, então... eu já deixei aí o escolhadarro.com, tá? Isso aí é onde você pode encontrar os nossos revendedores, os nossos parceiros comerciais, para estar comprando, para estar os equipamentos e estar tirando as dúvidas, tá bom? Eu vou... Quem quiser depois também, eu agradeço aí o Nino. Nino está sempre com a gente aí, acompanhando. Eu vou abrir aqui um catálogo para vocês. Ele está na página. Vocês podem depois dar uma conferida nele. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para que vocês possam ver também. Aproveitar e anotar o nome dos equipamentos. Quer ver? Ó, tô mostrando aqui para vocês, não sei se já carregou aí. Esse aqui é o catálogo do controle de acesso, tá? Ele tem esse jeitão aqui, ó, para quem estava perguntando aí qual que é o modelo, tem todas as informações, depois quem quiser eu posso passar. E aqui são os modelos em si, tá vendo? Qual que é a diferença entre esses três caras aqui? Esse daqui é o modelo que vai para a parede, é o ASI 7213X-T, tá? É o equipamento que vai para a parede. Aí a gente tem as outras versões. Esse aqui do lado, o que tem um A no meio do caminho,
é o que vem com esse suportezinho aqui, ó, para você colocar numa catraca, numa cancela. E esse outro modelo é o modelo que já vem com esse suporte todo aqui, tá vendo? Então, é por isso que tem mais de uma nomenclatura, tá? Então, eles, assim, tecnicamente, eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles fazem a medição da temperatura, né? Eles têm todas aquelas funções aí que a gente falou, só que eles são para montagens diferentes. Aí você pode, alguns desses equipamentos aí, os nossos distribuidores já têm em estoque, então você já consegue comprar aqui no país, comercializar. O Roger está falando sobre outra questão sobre o controle de acesso. Na verdade, como ele é na verdade ele é tudo em um, né? Ele faz todas essas coisas aí, mas ele precisa do cadastro. O objetivo dele é fazer o controle de acesso e não fazer a verificação se a pessoa está ou não usando máscara. Nesse caso, assim, se você quer uma solução para que o equipamento ele só identifique se a pessoa está ou não usando máscara, aí a gente recomenda a câmera térmica com o NVR. Aí sim, aí ele não precisa fazer o reconhecimento de ninguém e ele só vai ficar dando alerta quando alguém passar ali e não estiver utilizando a máscara. Aí a gente utiliza uma outra solução que aí já vem para a parte de câmera, o que é até mais efetivo porque é, é para isso que aquela primeira solução foi feita, né? Tá bom? E, bom, basicamente então é isso daí, pessoal. A gente já está estourando o tempo. A gente vai deixar essa gravação, então, no YouTube. De novo, a qualquer momento pode entrar em contato com a gente ou com os nossos distribuidores aí. A gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando com vocês aí. Tanto comercialmente como tecnicamente. Aqui, nesses webinários, a gente não costuma falar muito sobre preço, sobre condições comerciais, porque não é nosso intuito. Mas a ideia aqui, então, é que a gente consiga tirar as dúvidas, explicar aí tecnicamente como é que funciona os produtos, o que, que você tem que levar em consideração quando for falar com seus clientes e tudo mais. Agradeço aí também o Nino, o Wilson aí que está participando com a gente, está com vários projetos aí na manga, né, Wilson? Então é isso aí, gente. Novamente, muito obrigado aí pelo apoio, por ter acompanhado e até a próxima. Valeu mesmo.